Olá, estamos começando a nossa aula. Em boa hora. De volta para o nosso ambiente, né? Saímos de casa e voltamos para a sinagoga, porque agora todo mundo que está na aula aqui na sinagoga já tomou a segunda dose da vacina, muito importante dizer, né? Agora já estamos com o público ao vivo. Então essa aula está sendo gravada, eu vou botar depois no YouTube e talvez no Instagram, não sei. Tá bom, vamos lá para a aula. Essa aula, então, a gente vai sair um pouco da nossa ordem de Bereshit, e como está se aproximando de Pesach, a gente vai falar um pouco de Pesach, e depois a gente volta para Bereshit, então. Tá? Tu tá pensando, tem um monte de coisa para falar de Pesach, na verdade, assunto infinito, né? Vamos tentar pegar alguns pontos e tentar estudar alguma coisa. Então, eu trouxe também a Haggadah de Pesach, né? O que a gente lê na noite do Seder. E trouxe também, tem aqui o Rumash, que a gente vai ver um pouco em Shemot, o que a gente pode ver, e também a Gemara, que fala de Pesach, a gente vai tentar conectar algumas coisas, tá? O principal de Pesach. A gente pode ver que Pesach tem várias leis, né? Várias mitzvot. Algumas é de Oraita e alguma de Rabanan, ou seja, algumas da Torá e alguma dos sábios, certo? Sábios decretaram e coisas que a Torá fala. E tem um denominador em comum em todas as leis. Tem leis que são positivas, leis negativas. Por exemplo, positivas, coma matzah, né? Tem a mitzvah, a obrigação de comer matzah na noite do Seder, né? Dia 14 à noite de Nissan, daqui a pouquinho, pro desespero das pessoas. Então, a gente tem a obrigação de comer matzah. Interessante que é interessante que a única mitzvah atual que a gente pode fazer é comendo, né? Não tem nenhuma outra mitzvah da Torá de comer, a não ser a matzah. Então só isso já mostra que é algo muito diferente do nosso dia de estar pensando. Cara, Dani, tipo, sim, mas hoje você come o corban, me conta. Os sacrifícios. Sim, sim, mas a gente não faz. Eu acho. Eu acho que a gente não faz sacrifícios hoje. Não sei se as pessoas estão escondendo. Mentira, ninguém faz. Filar, ninguém come. Não, eles poderiam fazer alguns sacrifícios. Mas ninguém faz. Mas a única mitzvah que a gente faz na prática é matzah. Comer matzah, mitzvah da Torá, comer matzah. Então só daqui. Opa, muita emoção. Só daqui, ele não está acostumado em conviver em público depois do corona. Caiu o café. Só daqui a gente vê que é algo diferente. Porque a gente come o ano inteiro. E a matzah não. A matzah é uma. Você está comendo e você está fazendo uma mitzvah da Torá. Deus te mandou, coma matzah agora. Então é uma comida totalmente diferenciada. É um outro aspecto. É maror? O maror já é dos sábios, né? O maror já é dos sábios, mas também. Então a gente vai ver que várias mitzvot têm a ver com comer, né? Então, comer matzah, maror, que já é dos sábios, os 4 copos de vinho. Não comer, no caso, né? Não comer o hametz. Matzah com haross para fazer, já é minhag, né? Já é um costume. Não comer o hametz, que já é da Torá, não comer, né? Então, a gente vê que isso. Agora, tem outros tipos de mitzvot em Pesach, que seria qual? Relatar, né, a saída do Egito para os nossos filhos. Então, a mitzvah, né, de Haggadah, de contar Haggadah, contar a história de Pesach. E também tem a mitzvah de Halel, de você louvar a Deus, que a gente faz tudo isso no Seder de Pesach. E então a gente pode ver que qual é o denominador em comum em todas, que todas essas mitzvot elas são feitas através da boca. Ou comer, ou falar, né? Ou louvar. Então todas as mitzvot, todo Pesach, ele gira em torno da boca. Da fala, e aqui tem vários motivos por que isso, né? E vamos ver. Qual é a mitzvah? A Gemara, vamos ver aqui. Na verdade eu não vi direito onde está a Gemara, mas deve estar por aqui. Vamos ver algumas partes da Gemara que vai falar o seguinte. Um segundo. Tá falando aqui. Tem uma parte que a gente tira a keara, né, as matzot, da mesa, né? Na saída de Pesach. Aí pergunta aqui, por que se tira as matzot da mesa? Qual é a explicação? Por que se tira as matzot da mesa no meio da Haggadah? Para despertar as crianças, né? Que deixa aqui, então, vai falar isso. Lamokrim etashulchan, que deixa aqui o tenokot veishalo, para as crianças e elas perceberem
e perguntarem. O que é perguntarem? Manistana, lailazem, kola leilot. Qual a diferença dessa, né, Então diz que em Pessa você tem uma mitzvah, vamos dizer assim, de a criança tem que perguntar. As pessoas têm que fazer perguntas. Então a gente vai ver que o relato de Pessa não é só relatar, não é chegar, ó, galera, agora vai ter uma aula aqui, não. Tem que provocar uma pergunta. A gente vai ver que tem uma coisa fundamental no Seder de Pessa de provocar a pergunta, tá? E a pergunta é feita com a boca, né? E o Abai, ele aí vai contar que ele fazia tal coisa para despertar as crianças, tudo bem. E então vamos dizer o seguinte, sobre a mitzvah de contar, relatar a saída dos judeus do Egito, né, de Agadá, de Pessa, o Israel fala o seguinte, se a criança perguntar, Manistaná, né, qual a diferença dessa noite, você já saiu da mitzvah, já cumpriu. Mitzvah, pode ir no checklist, cumprida. A gente faz por todas as opiniões, mas a princípio, se a criança perguntar Manistaná, qual a diferença, pronto, já contou a história, já saiu da obrigação, já fez o mínimo, o pré-requisito mínimo dessa mitzvah da Torá de contar, como está escrito na Torá, né? E você contará para o seu filho naquele dia, sabe? Se ela perguntou, já valeu. Então a gente vai ver aqui que então tem uma mitzvah de contar a saída do Egito, e ainda mais se a criança perguntar a respeito, né? Perguntar para você contar. Isso é algo mais bonito ainda. Então isso que a Guimara vai falar aqui. Então, Amar Shmuel. E aí o Shmuel vai falar o seguinte, que a matzah na Torá, ela é chamada de Lechem Oni, né? O que significa Lechem Oni? Lechem é o pão, né? E Oni. O que é Oni? Oni, a princípio, a gente vai ver que Oni é aflição, né? O pão da aflição. E aí fala que por isso que a halá, o pão fermentado, ele é gordinho, e a matzah, ela é fininha e tudo mais. E aí é o pão do pobre, que não fermentou, tal. Mas não é o que a Guimara vai responder de acordo com a opinião do Shmuel. O Shmuel vai falar o seguinte, o que é Lechem Oni? Lechem Shonim Alav Dvarim Arbi. Dvarim, não tem esse arbi na Guimara. Ou seja, o Oni ele não interpreta como aflição, ele interpreta como Onim, como responder. Então é o pão da resposta, seria o Lechem Oni. Então é o pão sobre o qual você responde um monte de coisa sobre ele. Então essa seria a explicação de Lechem Oni para o Shmuel. Então, é o pão que sobre ele você responde um monte de coisa. Ou seja, e aí que é o conceito técnico da noite do Seder. Toda vez que a gente está contando sobre a saída do Egito, a matzá tem que estar na mesa e descoberta. Tem que estar na frente. Então, sempre que está falando da saída da noite do Egito, tem que estar descoberta. Você só cobre ou para despertar, né? Às vezes tira para despertar a curiosidade, por esse outro motivo que a gente viu. Ou então quando se levanta o vinho, quando está na vez do vinho, se cobre a matzá. Né? Por que se cobra a matzá na hora do vinho? Para não envergonhar, porque pela ordem das bênçãos, primeiro você come só por isso. Acabou o vinho. Então é isso. Sempre que tiver vinho, vai cobrir a matzá. Acabou o vinho, descobre. Por que descobre? Porque tudo que a gente está contando na Haggadah, que é o Magid, na noite de Pessa, né? Tudo que a gente está vendo é sobre a matzá. Porque esse é o pão que a gente responde sobre ele várias coisas. E depois do Magid, depois de contar toda a história do Egito, aí sim que a gente vai comer a matzá. Depois. Então a gente não está só comendo a matzá que é da Torá. A gente está comendo a matzá que sobre ela foi dita a nossa história. Então está comendo também a nossa história. É algo meio profundo, assim. Que não é só algo... tipo, se fosse uma aula, não é só didática. Ela também é experiência... como se fala isso? Você também sente pelo paladar. Você é como se você está pegando aquelas palavras e botando para dentro de você, porque sobre esse pão você respondeu, e por isso a matzá chama Lechem Oni. Então seria mais ou menos o que o Shmuel vai falar. Tana Namiach, também uma braita falou assim, Lechem Oni, Lechem Shonim Alav Dvarim Arbi. Aqui falou Arbi. Dvar Achi, outra explicação, Lechem Oni. Aniktiv. Ma Ani de Shedakó, aí vai falar, outra explicação não, é Oni de Ani, é o pão da pobreza. Então, Oni vai trazer de Ani, de pobre, então é o pão da pobreza. Então, a princípio, para a Torá, Oni é aflição, né? Mas aí um explica que é pergunta e o outro vai explicar que é o pobre, o pão do pobre.
Por que o pão do pobre? Porque o pobre, o costume do pobre é ele sempre, o que ele tem, ele divide no meio, né? E não come tudo para guardar para depois, né? Então, assim aqui também é a matzá. A gente vai quebrar antes de comer no meio, que é o motzi, você quebra no meio. A outra metade é a última coisa que a gente vai comer, só que é o afikoman, é a última coisa, ou seja, tipo pobre, que ele sempre tem que garantir para depois ter, né, que a gente fala pato bessaló, né, o pão na cesta. Como fala também na Masahim Bissahim, lá né, no início da Masahim, que fala que é diferente uma pessoa que tem o pão na cesta da pessoa que não tem o pão na cesta. O que é pão na cesta? A pessoa tem que comer em casa. Então ele vai viver a vida de uma forma. A pessoa que não tem o que comer em casa é totalmente diferente a forma que ele vive a vida. Porque, cara, isso só não. Isso pode ser uma metáfora não só para comida, mas qualquer coisa. Ah, já estou garantido. É uma forma de fazer. Quando você não tem garantia, é outra forma. Então, a mesma coisa. O pobre não tem garantia. Né? Davar אחר, outra explicação. מה דרכו של עני שהוא מעסיק ואשתו אופה, אף כאן נמי, הוא מעסיק ואשתו אופה. Ou seja, outra explicação, que o pobre ele bota, eu acho que é lenha no fogo, e a mulher já vai esquentando para economizar aqui também. Ou seja, ela tem que ser feita, a matzá tem que ser feita rápido. Já tirou e tal. Tá? Então a explicação da matzá. Então aqui a gente vê que existe uma conexão também com a fala da própria matzá em si, do nome, né, que é o pão da pobreza, da pergunta também, e por aí vai, e também tem a ver com pobreza. Aí fala do Haroset, não vou me ater aqui. Aí depois, quando vai entrar numa outra Mishnah, que vai falar o seguinte, que você está falando da ordem do Cedro, né, que na Mishnah, e aí vai falar o seguinte, mas Gulokoshni, que você vai botar, né, o segundo copo, e aí o filho pergunta para o pai, né, vem endat baben, e mesmo se o filho não tem data, ou seja, não tem discernimento para fazer pergunta, ou seja, o filho é muito pequeno, o próprio pai ensina esse filho. Ou seja, é muito importante, então, a gente vai ver que o cerne pela Mishnah da Haggadah é o filho perguntar para o pai. Ah, mas o meu filho não pergunta. Então você vai lá e ensina. Mas é tipo um pós-facto, um bediavado. Se o filho não conduziu, você vai lá e então conduz. Né? E aí ele vai falar, tá, e o que o filho pergunta? E aí vai falar as perguntas todas, é um pouco diferente do que a gente fala na Haggadah, não vou entrar aqui nesse assunto. E aí vai falar, então, que o filho tem que falar o Manishtaná. Por isso que o Manishtaná é a primeira coisa que está na Haggadah, né? A gente fala na Haggadah aqui, a gente começa a parte do Magid, de contar a história, né? Que? Antes que o filho durma, exatamente. E o pai. Falando nisso, a noite do Seder é a única noite do ano que tem uma mitzvah de não dormir, né? É a única do ano que tem mitzvah de não dormir. Como a gente vai aprender logo depois, que todo aquele que fica aumentando as palavras, né, contando a história, ele é louvado, assim como os sábios fizeram, Rabi Akiva, Rabi Zafon. Não mitzvah de não dormir, mitzvah de Não. É a única mitzvah que não dormindo você está fazendo mitzvah. Por não dormir. Porque você está contando, e a mitzvah no dia, cada palavra é mitzvah. Então você está fazendo mitzvah e não dormir. Agora, Shavuot ou Shana Rabbah é tudo costume e tal, não é mitzvah mesmo. Por isso, o Ravi mandou 1h da manhã, vem aqui, né, em casa. Até o Shema Israel. Então, começa aqui o Magid, aí começa primeiro falando da Larmaniá, a gente vai falar do pão, quem é esse pão da aflição, isso foi um texto até aramaico que foi posto depois na Haggadah, né? Mas é tipo pro convidado, que é pobre, que não tem que comer, você convida ele e tal, que tem a ver com o quê? Com a matzá, como o pão da pobreza, né? Então fala do pobre, que a gente come, quando estava no Egito e tal, beleza. Aí a primeira coisa é Manishtaná Lazé, para já sair de obrigação, que é a melhor coisa principal, é Manishtaná, já começa com Manishtaná, já faz as perguntas, pronto, saiu de obrigação. O resto aqui é só para ser meshubá, só para ser mais louvado, tá? E é o que a gente vai continuar aqui. Aí, a Gemara fala que tem o Chacham, tem os filhos e tal. E aqui depois fala o seguinte.
Matril begnut umessayem besheva. Que é como se conta a história do Egito. Então, não só tem que contar, como a Gemara, os sábios querem dar uma instrução como contar, né? Então, como conta? Então, vai falar que você tem que contar, começar a história com gnut e terminar com sheva, tá? Eu não sei exatamente a melhor palavra para traduzir gnut. Algo pejorativo, né? Não sei se é uma palavra melhor, mas você começa com algo ruim e termina com algo louvado, tá? Com louvor. Ou seja, você começa a história ruim e termina bom. É um enredo de um bom filme, né? Então começa ruim, tudo errado e Sheva. Agora, esse Sheva não é bom, né? Sheva você termina louvando. Sheva é relouvar. Então você termina no Gnut, no algo... Alguém tem uma palavra melhor para traduzir Gnut? Algo... Providenciar, como traduz aí o Google. Algo ruim, termina algo ruim. E você termina no louvor. Ou seja, a vida tem altos e baixos. Então você começa falando do seu baixo e no final você termina não só no alto, mas termina louvando a Deus por onde você chegou. Termina... desgraça? Tradução? Isso, então, ótimo. É boa essa tradução, bem melhor do que a minha. Você começa na desgraça e termina louvando. Então essa é o enredo que você tem que fazer para contar a história do Egito. Começa na desgraça e aqui vamos surgir a pergunta: para que falar da desgraça? Fala do louvor. A noite da liberdade tem que falar da desgraça? Vá logo pro louvor, não precisa falar da desgraça. Então aqui é a pergunta. O Manistaná vem antes da desgraça. O Manistaná já saiu de obrigação. Não, tudo bem, mas ele vem antes da desgraça. Antes da desgraça já tem a pergunta. Ele não faz parte da desgraça, ele faz parte do louvor. O Manistaná são perguntas do filho que ele fica, por quê? Mas você não teve a resposta ainda. Você ainda não começou a responder. Quando você começar a responder, você começa falando: filho, eu sei que você já perguntou, mas eu não vou direto para a tua pergunta, eu quero começar falando da desgraça. E a gente vê que mesmo na pergunta do filho tem a desgraça, né? Por que a gente come maror? Por que a gente come, né? É uma pergunta. Por que a gente come coisa amarga? Por que não só a mitzvah? A matzah, né? Então, tem a pergunta aqui, tá? Então começa com Gnut e termina... E aí os sábios vão falar assim: beleza, eu entendi que eu tenho que começar na desgraça, é ótimo, fiquei feliz que eu encontrei a tradução exata. Eu fico feliz que eu começo na desgraça e eu sei que eu tenho que terminar louvando a Deus. Agora, como fazer daqui... Qual é a desgraça e qual é o louvor? E como... que é a linha de ônibus. Pro trabalho. Ótimo. 292. Ou se fosse versão do Rio de Janeiro, 485, para ir pro fundão. Então, muito bom. Cara, tem louvor não, cara. Só de graça. 485 e 485. Louvor quando você sai, né? Exatamente. Então, mas qual é a trajetória que eu vou contar? O que é a desgraça? Tá bom, tô começando a dizer. O que é a desgraça? E o que é o louvor? Qual louvor? Como eu louvo a Deus? Qual é o melhor louvor, tá? E aí a Gemara vai te dar como se fosse duas opções. São duas opiniões diferentes, uma do Rav e uma do Shmuel. Então o Rav, ele vai falar o seguinte: Metchilá ovdei avodazará e novoteino. No início, nossos antepassados faziam avodazará, faziam idolatria. Que antepassados faziam idolatria antigamente? A gente vai ver que ele está falando dos antepassados do Avraham Avinu, do Tera, que fazia idolatria. Então a desgraça é que a gente fazia idolatria. Isso é a opinião do Rav, que é algo que a gente não pensaria na noite de Pêssar, nunca falar. E é interessante que fica fixado que a gente é obrigado a citar na noite de Pêssar que a gente fazia idolatria. Estou com meu filho, quero dar uma boa educação para o meu filho, talvez a única oportunidade do ano. E o meu filho me pergunta: pai, me explica. A gente é fazer idolatria. E aí, vamos que ele dorme 5 segundos depois. Vale a pena? Tipo, que é isso, né? Então, mas essa é a primeira opinião. Então, a desgraça é que a gente fazia idolatria. Dar o Avdem Paquet. Então, vai falar o seguinte. O segundo. E o Shmuel vai falar: não, Avadem Manhã, nós éramos escravos. A gente era escravo do faraó no Egito. A gente era escravo e
depois a gente foi livre do Egito. Então tem dois enredos aqui, né? Um, que você sai da idolatria. Esse é a desgraça. E qual é o louvor dessa desgraça? A saída. Não, qual é o louvor? Onde a gente chegou depois disso? Que? Saída. Saída, espetacular. Virou louvor, o louvor é o louvor, que a gente faz louvor. Virou Não, mas qual louvor? Qual é o ponto louvor que a gente vai citar louvável, que é o contraposto de fazer idolatria? O Beit HaMikdash, é isso que a gente louva? E sobre ser escravo, qual é o louvor que é o contraposto de ser escravo? Então, beleza, então vamos ver na Haggadah. Na Haggadah está escrito assim, Avadina. Então, olha, interessante que na Haggadah ele vai contar... ברוכים החוזרים, שלום וברכה, שלום לכולם. איזה מקצועיות, וואי וואי. איזה כיף, יופי, איזה כיף לראות אתכם. מה נשמע? יגדיל תורה, בעזרת השם. Vamos lá, depois das palavras do Rabino, de louvor. Falando da coisa. Aí a gente vai ver o que é o seguinte, na Haggadah. É interessante que na Haggadah de Pesach, primeiro vai ser trazida a segunda opinião, que traz na Guemará. E depois a primeira opinião. Primeiro vai falar do que éramos escravos. Então vai falar, Avadim Ainu Lefaró Bemitzray. Nós éramos escravos do faraó do Egito. Veotiano Hashem Eloheinu me chama. Deus tirou a gente de lá. Então, o contraposto é que Deus tirou a gente de lá. Bead Hazakal, Bezunatoyá, com um braço forte, né, braço Estendido. mão forte, braço estendido. Veio Loloitzanakadosh Baruchu, Etavotainu Mitzrayim. Se Deus não tivesse tirado nossos antepassados do Egito, Adai Manar no Benai, no Venei Vanei, no Meshumadim, aí no Lifaró Mitzrayim. A gente, nossos filhos, a gente ainda seria escravo do faraó, subjugado ao faraó no Egito. Via filo cular no Chachamim, mesmo que todos nós fôssemos sábios, né? Colar no Nevonim, entendidos, colar no Yodim a Torá, soubéssemos a Torá. Mitzvah além dessa Pebetz Mitzrayim. Mesmo assim, é uma obrigação a gente contar a história do Egito. Ou seja, eu já sei essa história. Mesmo que você saiba a história, tem uma obrigação, uma mitzvah, de contar a história do Egito. E não só isso. Tá, contei. Quanto mais você falar, mesmo que você já sabe tudo, isso é louvável. Então nessa noite é louvável quanto mais. Ah, pô, tá exagerando. Ah, porque se soubesse toda a Torá, tudo, e precisa mesmo, aí ele vai falar. Aí, aqui vai abrir um parênteses e vai contar, olha, o Rabi Eliezer, o Rabi Yoshua, o Rabi Elazar, o Ben Azariah, o Rabi Akiva e o Rabi Tarfona, eles estavam lá comendo, né, no Seder de Pesach em Bnei Brak, que era a casa do Rabi Akiva, veio o Messaprim Betzem Mitzrayim, estavam contando a saída do Egito, e eles precisam ficar contando a saída do outro, eles sabem toda a Torá. Colotou lá a noite inteira. Até que os alunos chegaram para ele falando, sabia, chegaram aí o momento de fazer o chamado shacharit, ou seja, amanheceu, vocês ficaram a noite inteira contando o que vocês já sabem. Então eles estavam cumprindo aqui a mitzvah de contar mesmo todos sabendo. É só um parênteses para mostrar, olha como é importante. Só uma pergunta, não sei se é muito óbvio a dúvida, mas o que é contar? Porque, tipo, se você está contando a noite toda, eu estou escutando, isso eu estou incluso na mitzvah de contando. A princípio é o pai para o filho, né? O que a Mishnah vai falar é o seguinte, o pai conta para o filho. Se não tem filho, o pai conta para a esposa conta... Ah, se só tá você conta para você mesmo. Não, tá bom, mas vamos dizer que você está contando para um grupo de pessoas. Sim. Eu estou escutando. Também, tá contando, sim. Isso é o contando. Sim, mas o bom é você estar perguntando. Pelo menos, se você não conta, que pergunte. Participar. Participação, isso, um conta para o outro. Então, para ver que eles fizeram sim toda noite. Ou seja, mas isso não isenta de não contar, por quê? Porque nós éramos escravos do Egito e não tem a ver com quanto você sabe de Torá. Porque mesmo assim seríamos escravos no Egito. E Deus tirou a gente de lá. Então aqui está a desgraça chegando no louvor. Amar Rabi Elazar Ben Azariah, Rei Anik Ben Shivim Shana, Veloz Achit Estemar Etziat Mitzrayim Baleilot. Aí vai falar a questão se você tem que falar que saiu do Egito de noite ou não quero entrar muito nisso. E aí o Ben Azariah ele acha que sim, que é muito profundo essa coisa, não vou entrar para não fugir muito. E está escrito, a gente tem que lembrar todos os dias da saída do Egito, que a gente lembra onde? No Shema Israel de noite, no final, né, que a gente conta todas as noites, a gente lembra da saída do Egito, ou seja, na noite, no exílio,
tem que lembrar da saída do Egito. A pergunta é, quanto é a claridade? Na Geulah, na salvação, precisa ainda lembrar da saída do Egito? Sim? E aí, vai falar? Sim. ימי חייך ימים, כל ימי חייך לילות. חכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך למות המשיח. Mesmo na época messiânica, a gente ainda tem a obrigação de contar a saída do Egito. Ou seja, mesmo que não é mais relevante a saída do Egito, porque todo mundo já vai estar em Israel, o Mashiach já vai ter chegado, todo mundo já vai saber a Torá muito mais do que o maior sábio hoje em dia, sei lá. Mesmo assim, vai ter a obrigação de contar a saída do Egito. E aqui surge a pergunta, se todo dia eu tenho a obrigação de contar a saída do Egito, que mitzvah essa especial em Pesach que eu tenho que contar a saída do Egito? A saída do exílio, isso. Mas, entendeu? Se todo dia eu tenho essa obrigação de lembrar a saída do Egito, qual é a diferença de Pesach? De contar. Então a diferença é que todo dia você tem que lembrar. Em Pesach você tem que relatar, contar mesmo as coisas óbvias e acrescentar o quanto mais melhor. Essa é a diferença. Não é só lembrar, é contar. É falar, trazer, perguntar e tal. E não é só todo dia. Ah, e a gente saiu do Egito. Lembrei, saiu, pronto, lembrei, tá feito. Em Pesach não, a gente para isso, para relatar essa história. Tá. Isso tudo dentro da opinião que nós éramos escravos, né? Isso também foi um outro parêntese. E agora a Gadá, ela chega no louvor. A gente falou da desgraça e agora a Gadá vai chegar no louvor. Olha o louvor, do nada a gente fala Baruch HaMakom. Bendito Deus. Deus está falando como Makom. O nome de Deus é Makom. Makom significa lugar, né? Por que Deus se chama de lugar? Porque o mundo não é o lugar de Deus, e sim, Deus é o lugar do mundo. Assim fala na Guimarães. Que Deus é o lugar do mundo, então Deus é o local. Tudo está em Deus. Ele é o local. Então fala, bendito o Makom, o local, ou seja, Deus. Baruch, bendito seja ele. Ou seja, a gente está louvando aqui, certo? Então a gente chegou no Sheva, a gente chegou no louvor. Na prática, a gente está louvando Deus, que é a coisa mais importante aqui. A gente construiu uma história para agora louvar. Baruch Shenatan Torah Le'am Israel. Olha qual é o louvor? Bendito Deus que deu a Torá para o povo de Israel. Baruch, bendito ele. E pronto. E aqui a gente chegou no louvor. Então qual é o louvor de Deus? Que ele deu a Torá para o povo de Israel. A gente não chegou no Halel ainda. Então, a gente viu que a gente era escravo no Egito, Deus tirou a gente de lá e deu a Torá. Então aqui tem a desgraça e aqui tem o louvor. E aqui a gente sai da obrigação de contar para o nosso filho a história do Egito, mesmo que ele já perguntou. Qual é a pergunta do filho? As 4 perguntas. Qual a diferença dessa noite para todas as outras noites? E a gente conta, a gente era escravo e Deus deu a Torá para a gente. Tá? Então aqui, fechou a Gadá de Pesach. Ah, mas na Guimarães tem uma segunda opinião. Então agora eu falo assim, eu sei que você já fez a Gadá de Pesach, mas vamos fazer também pela segunda opinião? Bora lá, que na verdade é a primeira. E aí, a Gadá vai contar agora uma outra série de perguntas. 4 outras perguntas. Mas agora não é o filho que pergunta a diferença de 4 perguntas. Agora o filho vai... São 4 tipos de filhos que fazem perguntas. Então, Raham, Omer. O sábio, o que você pergunta? Qual é a pergunta do sábio? Aí vai falar, qual é a edota, Hukim, vai me com essas leis que Deus ordenou a gente. Fatal o meu... E aí você responde, ó, como a Isalahó de Pesach, né? Pesach Afikoman, falar do Afikoman, ou seja, aqui tem a pergunta de novo do filho, porque a gente está recomeçando a Gadá. Rashá, Maomer, o que o Rashá ele pergunta? Mavodazot Lachem, o que vocês estão fazendo, né? Aí, então, o Maomer, o ingênuo, o que você pergunta? Né? Que é a melhor pergunta. Mazot, o que é isso? Ele deixa em aberto, ou seja, faz aí o teu nome, né? Ele levantou a bola agora. Aí a melhor resposta. Com uma mão forte, Deus tirou a gente da casa de gente. Pronto, não precisa ficar falando da lei do Afikoman e dar uma resposta inteligente pro perverso. O que é isso? Deus tirou a gente do Egito, ponto. Cumprir a mitzvah na cara, né? Tipo, não tem que enrolar. E o Vênio deixa o último, é o que não pergunta, que é o pior no final. Porque ele não perguntou. E o cerne da noite é perguntar, é o que não perguntou. O que eu faço? Meu filho não perguntou, já era, estragou tudo, vou embora e vou dormir. Tu pataló, e você abre pra ele não perguntou, então aí você conta. Não é por isso.
Shenemar, Veigatal Bincha Bayom Ha'olemor. Você vai falar, está escrito na Torá, Veigatal Bincha Bayom Ha'olemor. E você relatará para o seu filho naquele dia dizendo, Bavuzé Asa Hashem li betzeitim mitzrayim. Por causa disso, Deus tirou eu do Egito. Então você vai contar, tem uma mitzvah que eu tenho que contar para você. Você não perguntou, então quem te perguntou, né? Não, mas Deus me obrigou a te contar. Então me falou, conta, então estou contando. Tá? E aí vai falar, Yachol Merosh Rodes, Tamulomá Bayomau, que Bayomau, Yachol Mebodão. Aí vai ter um parênteses e aí a Gadá vai começar a perguntar o que é Bavurze. Por causa disso, Deus me tirou do Egito. O que é por causa disso? E 2, quando a Torá me obrigou a contar? E aí, a resposta vai ser no final, será que é em das rodas que a gente ia contar? Torá Martashim Bayomau. Então se fosse Yachol Badiom, Tamulomá, Bavurze, Loamat, e ela Bechasha Matzah uma hora menor que Lefanav. Então o que é Bavurze? Por causa disso, é no momento que a Matzah e o Maror estão na minha frente, é quando eu tenho a obrigação de contar pela Torá a saída do Egito. A Agadá. Então, a gente aprende que a mitzvah, todo ano a gente tem que lembrar, mas quando a Torá me obrigou a relatar para o meu filho a história do Egito, no dia que a Matzah e o Maror estão na minha frente. Que dia é esse? E a Torá, ela te ordena, nesse dia, comer Matzah, que é a mitzvah da Torá. Então a gente só sabe que nesse dia a gente tem que contar a história do Egito, já que a Matzah está na frente. Por isso que a Matzah, o Lechem, que é sobre ele que a gente relata. De novo, conectando a Matzah com o relato da saída do Egito. E aqui vai começar então, teve a rodada de perguntas, vai começar agora a segunda opinião. Matchilav de Avodazarai no meu votene. Vamos contar para os filhos então. Qual é a desgraça? No início, nossos antepassados faziam idolatria. E agora Deus nos aproximou para o trabalho para ele, não para a idolatria. Como está escrito, Vaiomer Yoshua El Kolaam, e falou Josué, Yoshua para todo o povo. Assim falou Deus, a força de Israel. Bever Nahar, do outro lado do rio, Yeshua votei no meu Olam. Sempre sentaram os antepassados, no outro lado do rio, né? Em Aram, onde morava Nahor, o Itera, Haram Naharaim, né? O nome da cidade. Terah, havia Avraham, havia Nahor, o Terah, o pai de Avraham e o pai de Nahor. Viavdu Elohim Acherim, eles trabalhavam para outros deuses. Então, o que é a desgraça? Que o pai de Avraham, a gente vê que Nahor vai continuar, a gente falou isso muito na série de Bereshit, que o pai de Avraham e o Nahor, depois que deu o Lavan, que tinha os tirafim, as idolatrias e por aí vai. Né? Vekach et avichem, e aí o que Deus fez? Ele pegou o pai de vocês, Avraham, et Avraham, Evra Nahar, no outro lado do rio, por isso que é Aivri, né? O hebreu do outro lado do rio. Veolech Otó Bechol Eretz Kenan, e andou com ele por toda a terra de Kenan, que é a terra de Israel, Ve'arbe et Zaró, e aumentou a sua descendência, Vetem Lo et Yitzhak, e deu para ele Isaac, Yitzhak, Vetem Le Yitzhak et Yaakov, e deu para Yitzhak, Yaakov et Esav, e Esav, para que falar do Esav aqui, né? Vetem Le Esav et Har Seir, e deu para Esav o Har Seir, lá em outro, né, em Petra. Laresha Totó, para ele herdar. Yaakov manav eradu bemitzrayim. E Yaakov e seus filhos desceram para o Egito. Aí a gente conecta com a história do Egito. Ou seja, toda a história do Egito começa antes na idolatria. Então a gente voltou antes para contar a opinião, que a desgraça é que a gente era idólatra. E aí, Yitzhak teve Yaakov. E já que Yaakov tem que herdar a terra de Israel, ele é obrigado a descer para o Egito. E aí tem a história de pensar que Deus é obrigado a tirar a gente de lá. O Egito foi por causa da idolatria? Não, ele está contando a história. A gente era idólatra. E aí, a Torá, Deus queria dar a terra de Israel para o povo de Israel. E para herdar a terra de Israel, Yaakov e seus filhos são obrigados a descer para o Egito. Essa é a perspectiva da Agadá. A gente vai ver isso no próximo parágrafo. Que é o Brit Ben Abetarim. Que é o pacto que Deus faz com Avraham, que fala que sua descendência vai ser estrangeira por 400 anos, uma terra que não é de vocês, mas depois eu vou tirar de vocês de mão forte, e eu vou dar a terra de Israel para vocês. Então, por isso que a gente fala que Esav herdou outra terra, por isso ele não desce para o Egito. Ou seja, ele não tem a herança da terra de Israel, mas vocês sim. Então aqui, a desgraça é a idolatria. E qual é o contraponto da desgraça? Qual é o louvor? Aí agora a gente vai louvar. Baruch Shomer Avtachol Israel. Bendito aquele que guarda
as promessas, né, que ele fez para Israel. Baruch, bendito ele. Shakadosh Baruch Hu Rishav et HaKetz, que Deus ele contou o Ketz, o final, contou a salvação, quando seria a salvação. Lassot Kemash Shamash Abraham, que ele fez exatamente o que ele falou para Abraham. Avino, Bebrit Ben Abetarim, no pacto das partes cortadas, Shenemar, que falou, vai homem Abraham, e disse para Abraham, Yodei Tedah que Gere Yezer Haberetz Lalahem, saiba e saberá que estrangeiro será numa terra que não é sua, Vavadum vem no otó, e você será subjugado e trabalhar para eles, e será afligido por eles, Arba Meot Shana, 400 anos, Vegam et Agoy Asher Avdu Damonohi, mas também um povo que for afligir vocês, eu também vou julgar ele, e depois vocês vão sair com muita propriedade, com muitos bens. Tá? E a gente fala, então, e foi essa promessa que se concretizou para os nossos antepassados, que deixou de pé nossos antepassados, e lá, e nós até hoje em dia. Que não só um tentou, né, destruir o nosso povo. Mas toda geração em geração vem e tentam nos destruir. E Deus, ele salva das mãos dele. E esse é o louvor. Que Deus salva a gente, né? E cumpre o que ele prometeu para os nossos antepassados. E a pergunta é: o que Deus prometeu para os nossos antepassados? Essa é a pergunta. O que Deus prometeu para os nossos antepassados? Sim, mas antepassados não só para Abraão, para todos os pactos. Então tem o Brit Milá, da circuncisão, tem o Brit Ben Abetarim, tem o Brit que ele fala quando ele dá Braha para Yitzhak, tem o Brit com Yaakov, que a gente estudou já algumas aulas passadas em Beitel, tem o Brit quando ele vê a escada, todos os Britot, todos os pactos que Deus fez com os antepassados. Qual é o teor do pacto, no final das contas? Eretz Israel. O que Deus ele ordenou para os nossos antepassados, o que ele prometeu para os antepassados é a terra de Israel. É que vocês herdarão a terra de Israel. Então todo ponto aqui da segunda é a herança da terra de Israel. Interessante que na primeira história, o ponto é bendito Deus que deu a Torá. Nessa segunda história não tem nada a ver com a Torá. Tem a ver com a terra de Israel, com a promessa que Deus faz com os antepassados. Isso está bem claro aqui na Torá. Por isso que eu trouxe. Em Shemot, quando Deus ele escolhe o Moshe para salvar o povo, né? Moshe Hayar et Sonitro, aquele, né? Não vou entrar aqui, vamos direto aqui. Em nenhum momento o povo sabe que vai receber a Torá. Não sabe. Vai Hashem el Sar Elirot Ekra Elohim, vai Omer, Atikra Velo, calma, Sherata, vai Omer Anochi Elich aqui. E aí Deus, primeira vez que Deus fala com Moshe, né? Porque Moshe não conhece Deus, nunca falou profecia da sarça ardente. Aí Deus fala, capítulo 3, versículo 6, vai Omer, sarça ardente. Sarça. Não, sarça não. Capítulo 3, versículo 6. Vai Omer, e falou Deus para Moshe, Anochi, eu sou Eloi Avicha. Eu sou o Deus, ou a força do seu pai. Eloi Abraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov. Ele se apresenta como a força dos antepassados. Veistater Moshe Panav. Ele esconde a cara dele e tal. Vai Omer Hashem. E aí Deus fala, eu vi o sofrimento do meu povo que está no Egito, e o grito dele, chamate, eu ouvi perante os seus algozes, que Yadate et Machotav, eu estou sabendo, eu sei a dor deles. E agora então desça, né? Eu vou descer para salvar eles, Miad Mitzrayim, das mãos do Egito. Para quê? Le'alotome minaretz. Aí, para subir eles dessa terra. Eleretz tová urechavá, eleretz avat halav udvash. Para a terra boa, né? Urechavá e ampla. A terra que emana leite e mel. Esse é o turnito, esse é o planejamento. Esse é o objetivo. Olha. Eu sou o Deus dos antepassados, que eu fiz coisa com eles, eu estou sabendo o que está acontecendo. Agora você vai descer para tirar eles de lá e trazer para a terra de Israel. Na Torá não está nem aqui na história, né? Ele macoma Kenania, Ritia, Moria, Pisia, vive você. Ou seja, o lugar que moram os cananeus. Viatainet, sacado Ben Israel. Agora chegou o grito do povo de Israel. Vai lá, chegou para mim. Vegamra et etalachet. Eu estou vendo a pressão, né? Que estão no Egito e que os egípcios estão fazendo com eles. Viatá lecha veishlachá. Então, olha, agora, lecha, eshlachachá, eu vou te enviar. Agora você vai ser o meu enviado, o meu... como se fala isso? Shalir, né? Um enviado, ou seja, agora eu vou te dar uma função. Essa vai ser a sua função agora, você vai ter que fazer o que eu te mandar. Ele parou. Você vai para o faraó,
E você vai tirar o meu povo, o Bnei Israel, do Egito. Ou seja, tem duas funções. Uma é você falar com o faraó e outra é tirar os judeus do Egito. Tem duas funções aqui. Uma não necessariamente tem a ver com a outra. Porque dá para tirar os judeus sem falar com o faraó. Dá para falar com o faraó sem tirar os judeus. Não, quero que você fale com o faraó e tire os judeus. Vaiomer Moshe Elohim Enochi, que ele parou. Quem sou eu? Ele ficou com medo. Quem sou eu para ir para o faraó? Quem sou eu para falar com o faraó? Quem sou eu para tirar os judeus do Egito? Ou seja, fala os dois. Eu não sou incompetente para os dois, para as duas funções. Vaiomer, que eu estarei com você. E esse é o sinal que eu te mandei para enviar o povo do Egito. Vetavdum et Elohim alacharazé. E servir a Deus nessa montanha. Se aqui a Torá, receber a Torá, não sei. Mas é aproximar a gente de Deus. É o que está escrito aqui, que Deus aproximou para o trabalho a Deus. Né? Vai Moshe, Elohim, Anochi Baal Bnei Israel. E aí ele começa, Deus Moshe acha que não pode, aí tem toda a conversa. Então é isso. Deus manda Moshe para tirar o povo judeu do Egito e trazer para Israel. Número 1. Número 2, Deus manda Moshe fazer diplomacia com o faraó. Tanto que até o faraó falou, não deixa, então não sai. Falou, deixa, então sai, né? É outro assunto. Então tem dois assuntos. O faraó está disposto a liberar ou não. E o outro assunto é, os judeus estão dispostos a sair e voltar para Israel? É um outro assunto. São dois assuntos independentes um do outro. Não, obrigado. Então são dois assuntos independentes. Isso que, então, a Agadá, ela conta. São dois enredos. O primeiro enredo está falando de sair da idolatria e chegar na terra de Israel. É interessante a relação. Que qual é o oposto da idolatria? Morar na terra de Israel. Né? E o outro está falando de ser escravo do faraó e receber a Torá. O oposto de ser escravo do soberano é a Torá. Interessante como o Agadá vê a história. Eu diria o contrário a princípio, né? O oposto da idolatria é a terra de Israel. Não é a Torá, é a terra de Israel. E o oposto de ser escravo do faraó não é a terra de Israel, é a Torá. Interessante pensar sobre isso. Então aqui a gente vai ver que então são os dois enredos. Aqui, continuando. E beleza, e aqui a gente termina então o segundo círculo da Agadá. Tá? Isso que fala aqui é Rav Nahman, tá? E aí olha que interessante. Aí depois a Mishnah, na Gemara, vai falar sobre o Ramban Gamliel, que todo mundo que não fala três coisas no CD não sai de obrigação. Então a gente vai ver, então mais uma coisa. Mas antes de chegar nisso, vai vir a pergunta. Que discussão é essa sobre Rav Shmuel? Sobre qual é a desgraça? Escravo ou idolatria? Porque a própria Torá já escreve a resposta. A própria Torá já conta pra gente qual é a desgraça e qual é o louvor. A própria Torá já descreve pra gente qual é a história que a gente tem que contar, que começa na desgraça e termina no louvor. E aí eles querem inovar milênios depois da Torá e saem falando, não, a desgraça pra mim é ser escravo, a que era escravo. Não, pra mim é que era idólatra. Mas não é o que a Torá conta pra gente. O que a Torá conta pra gente? Ela conta em Parashat Kitavó, lá em Dvarim. Kitavó lá, quando vocês forem para a terra de Israel. Calma aí, Kitissá. Calma aí. Esse é... não trouxe Dvarim. Calma aí, eu não trouxe. Dvarim tá aqui. Esse é o que tá. Aqui, Kitavó. Será quando vocês entrarem na terra de Israel, que está falando aqui para o povo que estava no deserto, indo para a terra de Israel, Asher Hashem Elohecha noten lecha, que Deus te deu, Nachalá, como herança, olha como tudo fecha. Ou seja, quando chegar na promessa dos antepassados, finalmente, que é o objetivo, Veristai, você herdar a terra de Israel, ver a Shaftaba e assentar nela e morar nela, Velakarta Mereshit, Kol Priad Mal, você vai plantar na terra, a terra é sua, você vai pegar então o Bikurim, ou seja, as premissas, Asher Tavim Yartzecha, que vai vir da terra. Asher Hashem Elohecha não tem lá, que Deus te deu. Santa Batene, vai botar na cesta. Vialar tela makom Asher Ivchar Hashem Elohecha. E vai levar para o lugar que Deus ele escolheu. Leshakem chamou lá, para repousar o seu nome lá. Ou seja, para o Beit HaMikdash. Olha que cenário fantástico. Pensa tudo que a gente conversou até agora. E será um dia que a promessa dos antepassados vão ser cumpridas. Vocês vão entrar na terra de Israel.
vocês vão herdar a terra de Israel, vocês vão plantar na terra de Israel, vocês vão ter sucesso econômico na terra de Israel, vocês vão pegar a premissa e levar para o Beit HaMikdash, que vai ter a presença divina. Tipo, melhor que isso, não existe. Por isso é Verraiai, será feliz, uau, que dia. Interessante aqui sempre notar a opinião do Orahaim sobre esse passo, que aqui tem 4 mitzvot da Torá, falou Orahaim. Né? Uma é entender que Deus deu a terra de Israel pra gente. 2, ter governança na terra de Israel. 3, morar na terra de Israel. E 4, plantar na terra de Israel. Falou Arahaim. 4 mitzvot da Torá. Não, tem mais. Levar as premissas, fazer o Sim. urbano. Não, mas ele fala que isso, que é plantar, as premissas que você precisa plantar, senão não tem premissa, né, para fazer, premissa para fazer. O Orahaim mais ou menos fala isso, é o primeiro Orahaim dessa para achar o segundo. Então, aí é o seguinte, então, aqui é o cenário, vamos dizer, utópico. Perfeito. Né? Pô, tem um Beit HaMikdash, eu estou em Israel, plantei, tenho sucesso, tem premissa, levo para lá, né? E aí, ó, vai falar, Lakad Mereshit, ela priadama, Sheta vim meatzerra, Deus me deu, o Bat ela conhece, você vai até o sacerdote, então eles vão estar trabalhando no Beit HaMikdash, a Sharia Bayamim Mahem, que estiver naqueles dias, vem a Marta e Lav. E aí, você vai ter que falar para ele, ou seja, existe uma mitzvah, que é o que nesse momento você fala para o sacerdote. Não é para o sacerdote, o que você fala no momento? Você está no Beit HaMikdash com as suas frutas, na sua terra. O que você fala nesse momento? Concorda que é um momento de louvor máximo? Eu vou louvar agora a Deus. E tem uma mitzvah da Torá, desse louvor. Você tem que fazer esse louvor conforme ele está escrito aqui na Torá. E aí, a Torá conta qual é o louvor. Olha a palavra Veigadeti Ayom. E você é Agadá. E você relatará nesse dia. Ou seja, aqui é a mitzvah de Agadá, de novo. Então tem 2 mitzvahs de Agadá. Uma na saída do Egito, noite do Seder, né, noite de Pessa. E outra quando você leva as premissas no Beit HaMikdash. E aí tem então um texto na Torá de como você conta a história. E a gente vai ver que a história começa na desgraça e termina no louvor. E será contado então para Deus o seu Deus, porque a Moshe falando para o povo, né, para Deus o seu Deus, que bate Elaretz, então fala que eu vim para essa terra, Asher Nishba Hashem Lavotenu, que Deus jurou para os nossos antepassados. Latet Lano, para dar para a gente, aqui lembrando a promessa que Deus fez. Velakar Kohen Aten, então vai contar para depois. Aí o Kohen vai pegar a cesta, Meaderra, Venichol, Ifnei Mizber, vai levar para o altar, Hashem perante Deus, Vianita, Viamata, Lifnei Hashem. E aí você vai responder, Vianita, vai responder e vai falar perante Deus. Tá vendo que tem um sacrifício aqui, um korban? Então você também está relatando sobre o bikurim, que aqui é o sacrifício, no caso, que são as frutas, as primícias. Então também é sobre comida. Então pensa, não é algo tão diferente disso. E você vai falar o seguinte, Vianita, Viamata, Lifnei Hashem. Então você vai responder e falar perante Deus, Elohecha, o seu Deus, e vai começar a desgraça. Arami Ove Davi. O arameu, o meu pai foi escravo do arameu. O arameu a gente sabe que é o Lavan, e o pai é o Yaakov. O Yaakov, ou seja, aqui é uma terceira opinião de desgraça. Mas essa opinião não é nem do Rav, nem dos Mula, é da própria Torá. Não é uma opinião, é uma afirmação. Ou seja, a desgraça maior é que o Yaakov foi escravo do Lavan. Fora da terra de Israel, que tem que fugir do irmão. Que é o que a gente estudou nas últimas aulas de Bereshit todas, né? Vayered Mitzrayim. E depois ele desceu para o Egito. Tá vendo que é a mesma história? Vai agora, Sham, e morou lá. Bimtemeat, como poucas pessoas. Vai Sham Legoi Gadol. E lá ele virou um grande povo, Atzum Varav, poderoso e múltiplo, né? O grande. Vaiariu Otano, e fizeram mal pra gente, ou seja, os povos que moravam lá no Egito, os egípcios, fizeram mal pra gente. A Mitzrim, os egípcios, Veanu, e afligiram a gente. Veitnu além Avodá Kashai, botaram sobre a gente trabalho pesado. Venitzak el Hashem Elohei Avotenu. E a gente gritou para Deus, o Deus dos nossos antepassados, aquele que garantiu a terra de Israel. Vaishma Hashem et koleni, Deus ouviu a nossa voz. Vayar et onienu, e viu a nossa aflição. Veet amalenu, e o nosso trabalho pesado. Veet lachatzenu, e a pressão que a gente estava. Veotzienu Hashem Mitzrayim, e Deus tirou a gente do Egito. Não Moshe, né? Deus tirou a gente do Egito. Beyad Hazaká, com mão forte, o Bizron etoyah, com o braço estendido. Bimorá Gadol, com grandes sinais, Beotot Mefetim, com maravilhas e com milagres. Vevino Elamakom, e nos trouxe até esse local, até o Beit HaMikdash. Aqui é a promessa sendo cumprida, no final das contas. É a história completa aqui.
E até o lugar. Veitem lá no Etaretz. E deu pra gente a terra de Israel. Azot, essa terra. Eretz Avat Halav Udvash. A terra que emana leite e mel. Tá vendo que é a mesma linguajar que Deus convoca Moshe Rabbeinu, que é o objetivo de Moshe? Mas essa opinião é a mesma segunda opinião. Calma. Veata. E agora, Ine. Evet Etereshit Priadot. E agora veja, eu estou trazendo as primícias da terra que eu plantei. Hashem Natata ali, que você me deu. Hashem. Anichol Ifnei Hashem Elohei. Eu posso trazer perante Deus, o meu Deus. Ve'istachavita Lifnei Hashem. Eu posso me curvar perante Deus, Elohei, o meu Deus. Ve'samarta Becholatov. Eu estou feliz com toda a bondade. Hashem Natalar, que você, Lechá, que deu, Hashem Elohei, que você me deu, Lebeitecha, que você deu para a sua casa. Ve'atá, Atá, Ve'alevi, Ve'aguer, você, o levita, o estrangeiro, Asher Bekirbicha, que está dentro aí. E essa mitzvah da Torá, quando se traz... Ou seja, existe um relato aqui, melhor que esse, não dá para fazer. E é interessante, porque os sábios estão discutindo qual é o relato que a gente tem que fazer na saída do Egito, se a Torá conta aqui. Tá? Excelente pergunta, né? Então, É isso que eu tô falando. Tem duas opiniões dos sábios. E tem a opinião da Torá. Essa opinião da Torá... a Torá veio antes dos sábios. Não, Sim. mas essa opinião, ela é muito parecida com a segunda opinião. A opinião de que, como a gente começou de graça, Olha, a gente mas- foi escravo no Mitzrayim, Aqui a Torá fala que que o Jacó foi subjugado para Lavan. lavamos. Tá bom. Aqui pode ser que tenha a ver também com a idolatria, que estava no outro lado do rio, a Vera Nahar, que é exatamente onde Jacó estava Mas com ela é mais Lavan. óbvio de dizer que a gente foi E escravo também no a gente foi Mitzrayim. escravo depois que foi para o Egito e foi escravo. Então tem as duas aqui, também bem ou mal, tá? E qual é o louvor? Cara, eu tô fazendo premissa no Beit HaMikdash. Tipo, e me curvando para Deus, tipo, presença divina. Não tenho que... Que é em Eretz Israel. Isso. Então aqui a pergunta é por que então essas outras duas? E aí é muito óbvia a resposta. É que quando Urav e Shmuel discutiram que eles eram Moraim, na Babilônia não tinha Beit HaMikdash. Não tinha terra de Israel. Então eu vou ficar louvando o quê? Se não era... Menino. Né? Tipo, eu vou louvar o que? O Beit HaMikdash, uma coisa que é tão longe. Prática, né? Então um vai falar sobre a Torá, Por isso que hoje tem uma quarta opinião, né? um vai falar sobre a Torá, e o outro vai falar sobre, não, Deus cumpre a promessa dos antepassados. Tipo, não, o sionismo continua aqui, um dia a gente volta. Isso é liberdade. O outro, não, liberdade, pelo menos a gente tem Torá. A gente é escravo do faraó do Egito. A gente é escravo do rei da Babilônia. A gente é escravo do Bolsonaro, da Dilma, do Lula, ano que vem, não sei. A gente é escravo de fulano. Mas a gente tem a Torá. A gente pode trabalhar para Deus. O outro vai falar, não, a gente era idólatra. Mas a gente vai voltar para... Viu que o segundo é um passo maior, é um passo secundário. Você está subjugado por outro povo, você recebeu a Torá. E o outro começa, você era idólatra, mas então você era a Torá, então você era idólatra e agora tem que ir para a terra de Israel. O terceiro eu estou na terra de Israel, agora tem um Beit HaMikdash. E é isso que a Gadá conta. Cadê a Gadá? Que aí começa pela terceira vez a história, né? Venha e aprenda o que pediu o Lavan, o arameu, então ele já está interpretando a Torá, pediu para fazer com Yaakov Avinu. Viu que eles estão agora dando referência aqui, tá bom? Porque o faraó, ele só decretou matar os homens. Mas Lavan tentou matar tudo, tirar pela raiz tudo. E qual era o plano de Lavan? Yaakov não conseguir voltar para a terra de Israel. Esse era o plano do Lavan. Ficar sempre comigo. Que é muito pior do que o faraó fez. Shenemar, e aí vai trazer todas essas frases que a gente leu na Torá e ficar interpretando palavra por palavra. Por isso, agora a gente não vai só contar, a gente vai estudar. Ou seja, agora é só para os fortes. Aqui eu não quero só contar. Porque os filhos já dormiram nesse ponto. Agora a gente vai estudar. Quem quiser fica. E aí vai falar, Aramil, Vedavi, Ve'er Mitzrayim, que significa. E é muito interessante. Quem puder, é porque essa parte a gente já está na... Ninguém foca no como eles interpretam cada palavra. Vocês vão se surpreender com muita coisa. Dormiram, mas a fome tá grande. A fome também tá fragante e a ralá tá cheia de energia. O Mikoma que já foi. Então aqui é a terceira versão. Mas agora é a versão da Torá. Talvez a melhor de todas. Talvez. E aí vai falar versão. E aí no meio, aí quando fala dos milagres, aí vai entrar entre parênteses dos milagres, a discussão dos milagres, quantos milagres teve, e aí entra tudo, ou você se estende, né?
E aí vai falar das 10 pragas e tal, rabiosa, quantas pragas foram, isso tudo entre parênteses, porque já que falou mofetim, né, que tem várias opiniões, o que são os sinais, que são as maravilhas, é um dos versículos, e no final fala, Kama malot tovot lamakom aleinu, com malot tovot, níveis bons, ou seja, quantas bondades Deus fez pra gente, chegando no louvor. Porque se ele não tivesse tirado a gente do Egito, se ele tivesse tirado do Egito e não tivesse julgado, Dayenu nos bastaria. Ou seja, aqui é o terceiro louvor. Se ele não tivesse julgado e não julgasse os deuses deles, bastaria. Os deuses não tivessem matado os primogênitos, bastaria. Se não tivesse pego o dinheiro, bastaria. Se não tivesse aberto o Mar Vermelho, bastaria. Se a gente não tivesse passado lá no meio dele, em terra seca, bastaria. Veloz Katzarei no Betochó, se não tivesse acabado com os inimigos lá dentro, bastaria. Se tivesse provido tudo que a gente precisava durante 40 anos no deserto, bastaria. Se não tivesse comido o mar, bastaria. Se não tivesse dado o Shabat, bastaria. Vai do nível, são 15, né? Se tivesse aproximado no Har Sinai, bastaria. Se não tivesse dado a Torá, bastaria. Depois da Torá, o que vem? Se não tivesse entrado na terra de Israel, bastaria. Se tivesse entrado na terra de Israel e não tivesse o Beit HaMikdash, bastaria. Então viu como existe um malot? Quantos degraus bons Deus fez com a gente? Mas tem uma contradição nessa. Não tivesse entrado na terra de Israel, bastaria. Por quê? Não bastaria. Não, mas todos não bastaria, né? Tudo não bastaria. Se tivesse entrado na terra e não tivesse o Beit HaMikdash, essa é a brincadeira, né? Bastaria ou não bastaria? Mas a gente começou dizendo que o objetivo da história é entrar na terra de Israel. Aí depois a gente se aprofundou mais, que na verdade não entra na terra de Israel, e sim é o Beit HaMikdash. Não, tudo bem. Que é o terceiro elemento da história. Agora, esse bastaria, os sábios discutem muito, e tem vai dizer, não leia bastaria. Então, tipo, se o mar não tivesse caído no Midbar, ainda daria para... Não, porque se Deus não tivesse tirado a gente do Egito, também a gente não ia entrar na terra de Israel. Não tivesse pedido mar, não, mas a primeira coisa, se Deus tivesse tirado a gente do Egito, então cada coisa é um passo. Então, por isso que são degraus, não dá para pular. São 15 degraus que obrigatoriamente precisou ser nessa ordem. Sem um degrau você não ia conseguir avançar. Tá? E aí a discussão, que é a pergunta, você fala bastaria ou fala bastaria? Né? É uma pergunta ou uma afirmação? Dayenu. Dayenu? Ou é Dayenu? Mas é óbvio, bastaria? Não. Próximo. Não, é isso. Bastaria para louvar a Deus. Essa é a resposta. Me bastaria por louvar você. Aí faz sentido. Mas não necessariamente. Mas você entende todo o processo. Tá? Alachat kama vechama tová kefulau mechupelet lamakom aleinu. Então, quanto mais e mais bondade dobrada e você fez sobre nós. Tirou do Egito e fez isso. Aí vai falar os 15. E no final, e nos aproximou no Har Sinai, e deu a Torá, e entrou na terra de Israel, e construiu o Beit HaBechirá, a casa escolhida, ou seja, o Beit HaMikdash. Aí agora, repete, né? Entra mais um elemento. Lechaper al kol avonoteinu, para perdoar todos os nossos pecados. Isso não tem na primeira vez, tem na segunda. Interessante também, não é aula para agora entender porque antes não fala perdoar os pecados e depois fala perdoar os pecados. A resposta é que não obrigatoriamente precisa ter o pecado. Então só o Beit HaMikdash ao final, mas se pecou, ainda perdoa. Então seria... Era o Yom Kippur dentro do Beit HaMikdash. O Kohen Gadol. E agora vamos lá, que já estamos bom de aula, terminando. Aí a Torá termina isso e ela começa uma quarta história da Agudah de Pessah. Rabban Gamliel Hayal Omer, que Misha... Já sabe... Isso tudo lá dentro? Lá dentro, né? Rabban Gamliel Hayal Omer. Rabban Gamliel costumava falar, né? Ou seja, já falei as 3. Aí fala, mas todo mundo que não falou 3 coisas em Pessah não saiu de obrigação. Então no início a gente começou assim, cara, faz o Manistaná, saiu de obrigação. Aí no final chega na manhã, não, quem não falou 3 coisas, depois disso tudo, não saiu de obrigação. Então tem 5 coisas. Né? E vê-lo Pessah Matzah Maror. Cara, e a Seivá tá inclusa nisso? Como se assim? você não põe o Seivá, você não saiu de obrigação. Sim, é outro assunto, por quê? Mas não na Agadá, não consigo ver agora a relação exata de... É Derabanan, tá, a Agadá de Pessah é Deoraita, essa pergunta, quando sai de Deoraita. Mas então na Bíblia vai ter uma outra opinião, que tipo, não, esquece a história. No final a gente tem que contar 3 coisas. A história baseada não na desgraça e não no louvor, e sim em 3 pontos. Pessah, Matzah e Maror. Vai falar, o que é Pessah, o que é Matzah e Maror? Pessah, que nossos antepassados
comiam no Beit HaMikdash, calma aí, Pesach, que é o Corban Pesach, que nossos antepassados faziam no Beit HaMikdash. Aí olha que interessante, Al-Shumá, por quê? Ou seja, pergunta. Por quê? Por quê? Pergunta. Então aqui já tem a pergunta inclusa dentro né? Então por que os antepassados comiam Pesach no Beit HaMikdash? É a pergunta. Aí ele vai explicar. Porque Deus ele pulou, né? Deus, a casa dos nossos antepassados, como está escrito, e esse é o Zeva Pessa, o Lashem, que é um sacrifício para Deus, que Deus pulou sobre a casa do povo de Israel quando ele fez a praga com os egípcios e salvou a nossa casa, e a gente então se curva, o povo, para Deus. Então aqui é a primeira coisa que tem que dizer. Matzah. Isso que a gente come matzah, por quê? A matzah ainda está lá esperando, né? Aberta, né? Acham Shaloi, porque não deu tempo de fermentar, nossos antepassados, né? Até que Deus se revelou, Melech Malchei Amlachim, que é o rei dos reis, Akadosh Baruch Hu, e salvou Miad, Shenemar, Viofot, Abatzah, como está escrito em Yasin, a matzah, e não deu tempo e tal. Interessante que nessa terceira é pergunta, relato e louvor junto já, né? Cada um dos três já junto. E Maror, e o Maror aqui é o amargo dentro, né? Maror, Zé She'anu Chlim al Shumá, porque a gente come o Maror. Al-Shu Shemaroru, porque os antepassados, então amarguraram a nossa vida. No Egito, como está escrito, vai Maror, Etchaichem, Avodat Hashem, Bechom Levenim, Bechol Avodat Tazeh, Et Chol Avodato, Asher Avdu Bahem Bafarer. Então, aqui tem o Maror, que tem a ver com a desgraça, um pouco, né? A Matzah, que tem a ver com a liberdade, que não deu tempo de fermentar e a gente foi livre do Egito. O Maror, que a gente era amargurado no Egito. E o Pesach tem a ver com o Beit HaMikdash, né? Que a gente faz porque Deus e tal, a salvação e tudo mais. Aqui eu não tô vendo mais ou menos na minha cabeça, esses três aqui, fazendo as conexões. Pode ser que... Ainda me parece que a opinião 3 da Torá é a quarta, do Rabban Gamliel. É muito parecido com a segunda. Porque a primeira, ela se destaca muito fortemente que é idolatria. Que é idolatria, As outras têm a ver com... Não, a segunda começa a idolatria e termina em Israel. Mas vamos fechar, e aí vai ter o louvor. Qual dorvador? Toda geração. Hayav Adam Learot Etatzmo. O homem precisa olhar para si mesmo como se fosse que ele saiu do Egito, como está escrito. E você contará para o seu filho hoje. Então volta. Essa é a mitzvah de contar para os filhos. Dizendo, por causa disso Deus tirou a gente do Egito. Essa pergunta é disso é o quê? Não é no momento que a Matzah e o Maror estão na nossa frente? Sheloi Tavotei no Bilvado. Não é só nossos antepassados que Deus salvou. Ele afotano, mas também vocês, como está escrito, Veotano Otzimisham, e nós ele tirou de lá. Por quê? Leman eviotano latetlat, aqui, claro, por que Deus tirou da gente? Leman eviotano latetlan etaaretz. Para Deus dar para a gente a terra, Shenesh Balavodeino, que Deus herdou para a terra, ou seja, deixa bem claro. O objetivo, Lefichar, portanto, Anarno Hayavim Lodoto, Le Halel, e aí começa o Halel. Aí é o grande Halel, agora faz o Halel, que a gente chama Halel Agadol. O grande Halel, escrito em Terrilim, ele é o Dole, Halel, deixa eu ver, ele é Fael, normalmente, aleluia, aí começa o início do Halel, aí o que vai acontecer? Baruch, Atashem, aí entra a Brahá, a gente faz uma vez no ano aqui no Israel, né, no exílio 2 vezes. Baruch Atashem, que aqui é o louvor mor, que vai virar Brahá. Baruch Atashem, bendito você Deus, Elokeinu melech haolam, Asher Gealanu, que nos salvou, Galet Avotenu Mitzrayim, salvou nossos antepassados do Egito, Vegianu Alai Lazé, nos levou até essa noite, Lechol Bom Matzah Maror, com o objetivo de comer Matzah Maror. Que Ken Hashem Elokeinu Eloei Avotenu, Igianu Lamodem, então assim que Deus nos faça chegar em outras festas, o Baim Lekratenu Leshalom, em paz, Simechim, com felicidade, Bevinian Irach, para que seja reconstruída sua cidade, Vessassim Bovó da terra e ficar com júbilo sobre o trabalho para você, os sacrifícios, Venochalo Sham, comer lá, Minas Vahim e Mitsachim, para comer lá os sacrifícios e o Korban Pesach, Asher Gia Daman al Kirmis Bachach Leratzon, com vontade, Venodelecha, eu agradeço a você, Shir Hadash, uma canção nova, Al Geulateinu, sobre a nossa salvação, Veal Pedut Nafshenu, que Deus salvou as nossas almas, Baruch Atashem Gal Israel, bendito Deus que salva Israel. E aí acaba Gadá. Né? E aí que faz depois? Netilat Adaim, come a matzah, depois come o maror, come a matzah de todos os come matzah, come maror, aí faz o coré, come matzah com maror, né? Ou seja, aí come a matzah, que sobre isso foi feito. E aí você bota para dentro.
E aí você saiu completão. Ou seja, a última forma de relatar a saída do Egito Comendo. é comendo. Que é o objetivo que Deus tirou a gente do Egito. Comer a matzah e o maror. É o que a gente fala no final das contas, é para isso que a gente saiu. É o que o Rashi fala lá, Bavruzé, que a gente saiu do Egito para cumprir, para comer matzah e maror. Ou seja, esse é o objetivo que a gente saiu do Egito, no final das contas, que a gente está trabalhando para Deus como Ele pediu. Mas eu não entendo por que na narrativa da Torá ela vai te dizer que a gente come matzá porque não tem o tempo de fermentar. Porque tá claro que... Isso é um assunto, um show por si só, não vou entrar nisso, tá? Mas é que é óbvio que a gente saiu para comer matzá. Sim, porque já está escrito na Torá que os judeus já tinham preparado as matzot Sim, antes de sair. uma semana antes. É um outro assunto, outro shiur. E aí no final o que tem? Bricata Amazônia. O que é Bricata Amazônia? Agradecimento sobre a comida, ou seja, é o louvor, né? E depois a gente vai falar, depois do Bricata Amazônia, que é o louvor. Não esquece do Shirashirina. Né? A gente vai comer depois a seudá toda, Bricata, depois tem o Halel, que é o louvor. Aí faz o Halel Agadol, que é o louvor. Né? Depois vai ter o Vilupino Malé Sherakayam, que a gente fala, né? Louvor. E aí depois Baruch Atah Hashem Elokeinu Haolam, Molagefim vai fazer o louvor sobre o bebida. E no final você chega no Nitzah. O que é o Nitzah? O Nitzah que você vai falar que Deus quer tudo que a gente fez que seja bem... E Leshana Abba Yerushalayim Bnuyah, que é o final. Que no final que a gente esteja com o Beit HaMikdash construído em Yerushalayim. Que é o objetivo de tudo. Ou seja, a história é muito clara, a Haggadah de Pessah, no final das contas. Sim, não tem um enredo muito claro qual é o objetivo e como tudo isso se complementa numa história só, que é a forma que os sábios fizeram para a gente relatar a história da saída do Egito, né? E esse é o lei da seda, no final das contas. E assim a gente cumpre então a mitzvah de sobre a matzah e sobre o maror, relatar a saída do Egito, ensinar nossos filhos através de perguntas, relatos e também da própria comida, né? Da matzah, que é a outra mitzvah do dia. Tem uma pergunta, já que você... Sim, pode fazer. O passuca é Leshana Abba Yerushalayim ou Leshana Abba Yerushalayim Abnuyah? Não é passuca, isso é uma reza, Baruch. Não, tá. Porque algumas Haggadot está escrito Leshana Abba Posso ler Yerushalayim aqui o que nessa está escrito. Mas... e a outra estão escrito Leshana Abba Yerushalayim Depende de onde você Abnuyah. estiver. Oi? Depende de onde você estiver. Não. Gostei. Tá em Rulo? Você tá no Rulo, é Xalai. Tá no Israel? Não. Gostei dela. Aí tem o Shirashiri, né? Por Sim, separadim É bem forte. diferente você falar Aqui não tem. foi Yerushalayim, O que tem ali? Yerushalayim reconstruída. Foi Yerushalayim é um pouco Não. reformismo, então. Também são degrau. Não, deixa na bebedeira. Ah, porque você tá ocupado. Não, Daiane. Calma. A pessoa tá falando. Não é Diana, tipo... Tá, a gente tá em Yerushalayim, mas, pô... Depende da pessoa, olha. Vamos fazer uma guerra pelo Ó. Beit HaMikdash, né? Ouve. Tem pessoas que o Lexaná Abá já é muito bom. Muito bom, cara. Depois tem o Birushalayim, depois Abnuyah, Berazat Hashem, e a gente termina a nossa aula.